Saudações a todos e a todas que estão participando do curso de atualização em matéria de infância e juventude, promovido pelo Centro de Apoio da Criança e Adolescente, em parceria com o CEAF. Dando continuidade às atividades desse curso, vamos responder as perguntas que foram formuladas na página do Centro de Apoio na internet. Vamos então à primeira pergunta. Qual deve ser a composição mínima da rede de proteção à criança e ao adolescente no município? Bem, uma das diretrizes da política de atendimento à criança e adolescente é justamente a municipalização. Isso significa que cada município deve fazer o seu diagnóstico, verificar quais são os seus problemas e, a partir daí, dimensionar a sua rede de proteção para atender essas demandas. Basicamente, o que nós orientamos é que o município tenha à disposição da criança e do adolescente e das famílias programas e serviços que sejam correspondentes às medidas de proteção lá do artigo 101, aquelas do artigo 129, às socioeducativas em meio aberto, aos programas que são relacionados no artigo 90 do Estatuto. Claro, tudo isso de acordo com a demanda que ele apresenta. Se não há demanda, a princípio não há necessidade de criar esse ou aquele equipamento. Embora seja importante que, em qualquer caso, haja a política, ou seja, haja a previsão de ações genéricas, inclusive de cunho preventivo, até mesmo para evitar que aquelas situações de violação de direito, que geralmente ocorrem, elas venham a acontecer novamente ou que elas se proliferem. Então, a rede ela tem que ser dimensionada de acordo com as necessidades específicas do município. E claro que o Ministério Público, assim como o Judiciário, o Conselho Tutelar, podem colaborar nesse processo de definição de quais são as estruturas, quais são os equipamentos necessários de serem implementados em cada município. Como a rede de proteção deve funcionar? Deve estar vinculada ao Conselho Tutelar, Ministério Público ou Poder Judiciário? E o CMDCA local? Qual o seu papel no processo de estruturação da rede? Bom, a rede, ela, na verdade, ela não é própria nem do Judiciário, nem do Ministério Público, nem do Conselho Tutelar. A rede ela é uma construção coletiva. Ela não está vinculada diretamente a nenhum órgão. E todos os órgãos que atuam em matéria de infância e juventude no município, de uma forma ou de outra, dela devem participar. Um desafio primeiro é a própria estruturação da rede, é fazer com que os diversos órgãos que são corresponsáveis pelo atendimento à criança e adolescente, de fato, atuem em rede. Porque muitas vezes nós temos os equipamentos, nós temos os programas, temos os serviços, mas nós não temos programas e serviços que atuam de forma articulada, integrada. Então esse é o nosso grande desafio. E evidentemente que precisamos fazer com que as autoridades, né, como no caso o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Conselho Tutelar, delegado de polícia, que tem papéis distintos dentro dessa rede de proteção, elas se articulem com essa rede e procurem desenvolver ações coordenadas, ações que sejam integradas. Inclusive, a integração operacional entre esses diversos órgãos ela é prevista expressamente na própria lei. O CMDCA ele tem talvez assim, um papel importante até no processo de articulação da rede. O CMDCA ele é por si só um órgão intersetorial, ele congrega representantes dos diversos setores do município que tem corresponsabilidade no atendimento à criança e adolescente e também deve ter, né, pelo menos a participação em algumas das suas reuniões, quando vão discutir temas específicos, problemas específicos, a participação do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Delegacia, do Conselho Tutelar, que devem interagir com o Conselho até para fornecer ao Conselho dados, fornecer números, fornecer, cobrar do Conselho que ele possa responder às demandas que são vivenciadas no dia a dia no município. Então é muito importante que se entenda, a rede ela não tem dono, a rede ela não é vinculada, né, ao Judiciário, ao Ministério Público, nem serve ao Judiciário ou ao Ministério Público, é uma rede que ela, como eu falei, é uma construção coletiva e que deve, né, ter, claro, uma atuação conjunta quando dá o surgimento de problemas em matéria de infância e juventude. E cada um dos seus integrantes, né, embora não exista uma ascendência hierárquica de um em relação ao outro, deve conhecer o seu papel e o papel dos demais, até para que possa cobrar dos demais o cumprimento das atribuições, das competências que lhes são inerentes. Quando se fala em trabalho em rede, é importante que cada um exerça o seu papel e possa cobrar do outro que faça o mesmo, porque se um integrante da rede falha, na verdade toda a rede acaba falhando e a proteção integral à criança e adolescente não é obtida. É necessário que todo município disponha de uma entidade de acolhimento, os antigos abrigos, para crianças e adolescentes?
é necessário que todo município tenha uma política de atendimento para que possa lidar com esse tipo de situação. Quando surgir a necessidade de um acolhimento institucional de uma criança ou adolescente, que haja possibilidade de que esse acolhimento seja feito. De preferência no próprio município, porque o que nós queremos é que haja a municipalização, que os municípios tenham as suas estruturas, os seus equipamentos, e dentro dos equipamentos, né, disponíveis, ou que poderiam ser disponíveis, está lá a entidade de acolhimento à criança e adolescente. Mas, mais do que uma entidade, é importante que ele tenha a política, até para que ele possa ter uma atuação preventiva, para que possa oferecer alternativas ao acolhimento institucional e para que nós possamos ter um acolhimento que seja feito, quando for necessário, naquelas hipóteses em que for estritamente necessário, em condições adequadas, com entidades bem estruturadas, com profissionais qualificados e com condições de atender as famílias dos acolhidos, até para que possa haver uma futura reintegração familiar. O município diz que não tem demanda para a criação de entidade de acolhimento e que prefere utilizar os recursos correspondentes para a criação de programa de proteção às famílias. A promotoria deve insistir no sentido da criação daquela entidade? A princípio, não. Se o município não tem demanda, a gente deve evitar criar a entidade, até porque criando a entidade você pode estar também criando a demanda. Se é muito fácil promover um acolhimento de uma criança, o próprio conselho tutelar, até de uma forma indevida, muitas vezes acaba encaminhando crianças e adolescentes para o acolhimento. E se nós não temos a entidade, mas temos a política, e se a política tem como foco principal a prevenção, que é o correto, com atendimento às famílias, com alternativas ao acolhimento institucional, como, por exemplo, a criação de acolhimento familiar, a criação de programas de guarda subsidiada, com certeza isso é preferível à pura e simples criação de uma entidade de acolhimento e, às vezes, até a criação formal, uma entidade mal estruturada, com uma mãe social que não é devidamente qualificada para atender crianças, isso pode acabar trazendo mais problemas do que soluções. Então, mais uma vez, o importante é que haja a política e a política ela seja dimensionada de acordo com a necessidade do município. Ele não precisa, talvez, criar a entidade de acolhimento, mas tem que estar preparado para que, quando surgir a necessidade, ele tenha para onde encaminhar. Eventualmente, né, um convênio celebrado com entidades em outros municípios próximos, e não só celebrar o convênio, mas, claro, ter toda a preparação para que possa ser feito o encaminhamento da criança, para que possa ser feito o atendimento da família, numa perspectiva de reintegração familiar, na perspectiva de fazer com que a família possa realizar visitas à criança que está acolhida e tudo o que é necessário para que nós possamos ter a efetivação do direito à convivência familiar daquela criança que foi acolhida, seja no município ou no município próximo. O Ministério Público pode aplicar medidas de proteção ou, quando entender necessário que estas sejam aplicadas, deve ajuizar procedimento específico, por exemplo, procedimento para aplicação de medida de proteção? Bom, eu costumo sempre dizer, mais do que medidas, nós temos que ter programas, serviços, equipamentos para atender as demandas. Não adianta aplicar uma medida sem que haja um local para onde encaminhar aquela criança, onde ela vai receber um atendimento adequado por profissionais qualificados. E, evidentemente, que o atendimento à criança, ao adolescente, à família, para ser realizado pelo poder público, não prescinde, não depende de uma medida aplicada por quem quer que seja. Então, o Ministério Público pode, sim, exigir do município que crie os equipamentos, que adeque os equipamentos a demandas específicas em matéria de infância e que esteja preparado para receber os encaminhamentos que são feitos, quer pela promotoria, quer pelo Poder Judiciário, quer pelo Conselho Tutelar ou até espontaneamente. Quer dizer, a própria família pode demandar o atendimento no equipamento e o atendimento ele tem que ser prestado. Então não é só a questão de aplicar ou não medidas, ou se o Ministério Público tem ou não atribuição para aplicar medidas. Ele tem a atribuição para fazer os encaminhamentos necessários para a rede de proteção, assim como o Conselho Tutelar tem, assim como o Judiciário, assim como qualquer equipamento da rede também tem. Então é importante que o Ministério Público esteja atento, não para aplicar uma medida, mas sim para que nós tenhamos equipamentos, tenhamos programas, serviços profissionais qualificados para realizar o atendimento que for necessário. E, evidentemente, que o Ministério Público, uma vez que ele toma conhecimento de um caso que demanda um atendimento por um programa, por um serviço, por um profissional, ele pode fazer o encaminhamento correspondente, independentemente de se falar em aplicar uma medida. Em relação ao procedimento para aplicação de medida de proteção, o que nós temos orientado é que a aplicação de medidas ou o encaminhamento de uma criança ou adolescente para um atendimento por parte do poder público, ele independe
da instauração de qualquer procedimento, seja procedimento judicial, seja até mesmo procedimento administrativo na promotoria. Na forma da lei e da Constituição, o poder público tem o dever de prestar o atendimento à criança, ao adolescente e à família, independentemente da aplicação de qualquer medida ou da instauração de qualquer procedimento. O encaminhamento feito, né, até mesmo de maneira informal ou por meio de ofício, pela promotoria, ele já é suficiente para obrigar o poder público a prestar o atendimento. Até porque o atendimento não decorre, a obrigação de atender não decorre do encaminhamento feito pela promotoria ou pelo judiciário, ou da medida aplicada, ou de uma determinação de uma autoridade. A obrigação do atendimento decorre da lei, decorre da Constituição Federal. E o poder público tem que atender de forma espontânea e prioritária qualquer demanda em matéria de infância e juventude, independentemente da aplicação de uma medida ou de uma determinação judicial. O que fazer com os procedimentos para aplicação de medida de proteção em tramitação na comarca? Devem ser extintos? Bem, embora a princípio não haja necessidade da instauração de um procedimento para que seja aplicada a medida de proteção, procedimento judicial, evidentemente que se tem um procedimento em tramitação, ele deve ser instruído, ele deve ser finalizado. Se for o caso, evidentemente, com a aplicação de uma medida correspondente. Não é o caso pura e simplesmente distinguir. O que nós não podemos, né, é fazer com que o poder público fique na dependência de uma determinação judicial para prestar um atendimento para o qual ele tem obrigação de fazer, como eu disse, de forma espontânea e prioritária, na forma da lei e da Constituição. Quer dizer, o poder público ele não tem que ficar de braços cruzados enquanto o judiciário decide se uma criança ou um adolescente deve ou não ser atendida pelo sistema de saúde, por exemplo. Cabe ao poder público desenvolver uma política de saúde, uma política de assistência social, uma política de educação, enfim, a política pública, ou as políticas públicas de um modo geral, de modo a atender as suas demandas em matéria de infância e juventude de forma espontânea e prioritária, independentemente de uma determinação judicial. Isso tem que ficar claro. Agora, evidente, se um procedimento está em tramitação, ele pode perfeitamente ser finalizado e concluir lá com a aplicação de uma medida. O que nós não podemos é condicionar o atendimento à criança e adolescente à aplicação de uma medida dentro de um procedimento judicial. Porque senão nós transformamos o juiz no gestor. Fazemos com que o juiz é que diga quem deve ou não deve ser atendido e como deve ser atendido. Quando, na verdade, o poder público tem o dever de atender a todos, independentemente de qualquer medida ou determinação judicial. O Conselho Tutelar do município nada resolve e se limita a encaminhar os casos ao Ministério Público, sob a alegação de que, quando aciona os equipamentos da rede de proteção local, não é atendido. O que fazer? O Conselho Tutelar ele é uma autoridade pública, na forma da lei equiparada à autoridade judiciária. Inclusive, ele foi criado para substituir o papel que antigamente cabia ao juiz de menores. E a atribuição do Conselho, a atuação do Conselho Tutelar, ela tem que ser uma atuação resolutiva. Eu sempre costumo dizer, aquilo que é atribuição do Conselho Tutelar tem que ser resolvido pelo Conselho Tutelar. E não deve ser encaminhado ao Ministério Público ou ao Judiciário, ao menos a princípio, salvo se houver uma real necessidade de intervenção ou do Ministério Público ou do Poder Judiciário por alguma razão plenamente justificada. E que não pode ser porque os órgãos públicos não respeitam o Conselho Tutelar, por exemplo. Cabe a nós, cabe ao Ministério Público, mostrar à rede que o Conselho Tutelar é autoridade e que uma vez que o Conselho Tutelar atua e aplica uma medida, faz um encaminhamento, faz uma requisição, isso deve ser cumprido pelo poder público de forma, né, prioritária. E se o poder público, por qualquer razão, se os equipamentos públicos, por qualquer razão, não quiserem cumprir, só tem uma alternativa que a lei prevê, que é recorrer ao Poder Judiciário, não o Conselho Tutelar, mas sim os órgãos públicos, o poder público. Quando o poder público se recusar a atender, ele tem que dizer por que está se recusando e pedir ao juiz que o juiz o desobrigue. Ou seja, é o contrário do que se faz geralmente. Geralmente, o Conselho Tutelar atende, aplica uma medida, faz uma requisição, e isso não é atendido, e aí se encaminha para o Ministério Público. O próprio Conselho Tutelar não é atendido e encaminha ao Ministério Público ou ao Judiciário. E nós temos que inverter essa lógica, porque o poder público, primeiro, ele tem o dever de atender, como eu disse, de forma espontânea e prioritária, demandas em matéria de infância. E se, eventualmente, isso não for feito, o Conselho Tutelar, como autoridade, ele vai intervir, ele pode até requisitar determinada intervenção ao poder público, e se o poder público não quiser atender, só cabe ao poder público recorrer ao Poder Judiciário.
É o poder público, é o município, é a Secretaria da Saúde, da Educação, da Assistência, enfim, são os órgãos públicos demandados pelo Conselho Tutelar que vão ter que recorrer à Justiça para se verem desobrigados de prestar um atendimento que foi determinado pelo Conselho Tutelar. Então, o que nós precisamos é mudar a lógica e fazer com que o poder público, com que os equipamentos públicos enxerguem no Conselho Tutelar uma autoridade, a autoridade que ele é. E quando eu falo Conselho Tutelar, é o colegiado do Conselho Tutelar, que são 5 membros, e não apenas um conselheiro fazendo um encaminhamento aqui ou acolá. Então, quando o Conselho Tutelar, quando o colegiado, ele delibera, ele faz um encaminhamento, ele aplica uma medida, ele faz uma requisição, isso tem que ser acatado pelo Poder Público como se fosse um encaminhamento feito pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário. Rigorosamente tem o mesmo valor. Inclusive, se houver o descumprimento desse encaminhamento ou dessa requisição, isso pode caracterizar, no mínimo, uma infração administrativa prevista no artigo 249 do Estatuto. Então, cabe a nós empoderarmos o Conselho Tutelar, fazermos com que ele seja reconhecido como autoridade e que ele tenha uma atuação resolutiva, de modo a evitar que os casos que são atendidos pelo Conselho Tutelar tenham que chegar até o Ministério Público ou ao Poder Judiciário. A lógica da criação do Conselho Tutelar é justamente essa, que o Conselho Tutelar resolvesse os casos que são da sua responsabilidade e essa solução ela fosse acatada pela rede e os atendimentos feitos pela rede de forma, como eu disse, espontânea e prioritária. Os CREAS e os CRAS estão se recusando a atender casos encaminhados pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, sob o argumento de que estão sobrecarregados de serviço e que não teriam semelhante obrigação, pois tais avaliações devem ser feitas por técnicos do próprio Poder Judiciário e do Ministério Público. Isso procede? É evidente que o Ministério Público e o Judiciário deveriam ter à sua disposição equipes técnicas próprias, isso não tem dúvida. Mas a realidade hoje não é essa. E se nós falamos em rede de proteção, e se nós falamos em que a rede de proteção ela é composta por todos os órgãos públicos, né, que atuam no município, que tem uma corresponsabilidade pela proteção à criança e adolescente no município, é evidente que tem que haver colaboração entre, né, os CREAS, os CRAS, os CAPs, enfim, os órgãos, os programas, os serviços, os técnicos que atuam nos programas e serviços do município e o Ministério Público e o Poder Judiciário. Nós temos que entender que a criança que é encaminhada ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, ela a princípio, já está sendo também atendida pela rede de proteção. E, se não está, deveria estar, porque, como eu falei, o Ministério Público ele não pode agir, ou o Judiciário não pode agir de forma isolada, né, e nem a rede pode ficar na dependência de uma determinação judicial para somente, então, realizar o atendimento, as intervenções que sejam necessárias. Então, presume-se que já há um atendimento sendo feito e, evidentemente, que a rede deve fornecer ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, informações sobre o atendimento que é prestado, sobre aquilo que é necessário para que essa criança possa ter um atendimento completo, né, para que possa ter a proteção integral que a própria lei prevê e assegura ela. Então é necessário que a informação circule, né, pelos órgãos que atuam na rede, que compõem a rede, pelas autoridades que eventualmente vão realizar certas intervenções de maior complexidade ou intervenções específicas, como é o caso do Poder Judiciário, e é fundamental que haja uma colaboração entre os diversos órgãos. Então, a recusa de um CREAS, de um CRAS em fornecer informações é absolutamente infundada, não tem o menor sentido, e é importante que haja o diálogo entre esses diversos órgãos, e o que nós podemos eventualmente negociar, o que nós podemos eventualmente até ceder em termos de reconhecimento da demanda que esses órgãos já possuem naturalmente, é prazos, é questão da forma como vai ser feito o encaminhamento da informação, são questões de conteúdo das informações. Agora, o que nós não podemos é, pura e simplesmente, dispensar o fornecimento de informações por parte desses órgãos que são essenciais para que nós, né, do sistema de justiça, possamos cumprir o nosso papel, que é realizar, né, aplicar as medidas ou então fazer as intervenções junto à criança, junto à família, que sejam necessárias e que estejam sob nossa responsabilidade. Então, é importante que haja esse compartilhamento permanente de informações e esse espírito de colaboração que é da essência do trabalho em rede. Nesse caso específico, é fundamental que seja feita uma reunião com a rede para que nós possamos conscientizá-los do papel que eles têm e do compromisso que eles têm para com o bem-estar e para com a proteção integral à criança e adolescente, e que nós precisamos dessas informações para que nós possamos fazer a parte que nos cabe. Não adianta que
eles façam a parte deles, que eles prestem um atendimento determinado à criança, se não houver o complemento, em alguns casos, que é necessário, por parte do Ministério Público, por parte do Poder Judiciário. E se nós temos um caso judicializado, é fundamental que haja a circulação das informações, o fornecimento de informações, para que nós saibamos o que está sendo feito efetivamente e o que mais pode ser feito além daquilo que já está sendo feito, ou algo que seja da nossa responsabilidade para que nós possamos tomar uma decisão que seja correta, né? Porque se nós não somos subsidiados com informações completas, informações suficientes para que nós possamos decidir de forma adequada aquele caso, corremos o sério risco de tomar uma decisão equivocada em relação àquela criança, àquela adolescente. Isso vai trazer prejuízos a ela. E a proteção integral, que é de todos, né, da responsabilidade de todos, não será alcançada. Então, é um processo de conscientização de que eles estão trabalhando não para o Poder Judiciário ou para o Ministério Público, mas sim estão trabalhando em prol do bem-estar da criança e do adolescente. E isso é algo que eles não podem se negar a fazer. Quando não há equipe técnica suficiente no município para atender às demandas do Ministério Público, do Poder Judiciário ou do Conselho Tutelar, por exemplo, e apenas uma equipe composta por psicóloga e assistente social para suprir a demanda do município, o que devo fazer? Nós não podemos continuar trabalhando sem equipes técnicas. Isso, claro, vale para o Ministério Público e para o Poder Judiciário, mas especialmente vale para os municípios. Nós precisamos ampliar o quadro técnico dos municípios, porque os problemas que nós enfrentamos, infelizmente, eles são de grande volume e de enorme complexidade. E nós não podemos ter equipes técnicas reduzidas, equipes técnicas que não sejam suficientes para dar conta da demanda. Então, se existe a demanda para atendimento e se existe uma sobrecarga de serviço, é fundamental que haja um redimensionamento das equipes técnicas dos municípios, nos diversos equipamentos que o município possui, para que eles tenham equipes técnicas suficientes para atender as demandas de forma rápida e eficiente. E, evidentemente, que os CREAs, que os CRAS, eles têm que ter equipes não só para atender criança e adolescente, mas outras demandas próprias desses serviços ou desses equipamentos. Então, é muito importante que nós façamos uma avaliação do total de casos que são atendidos pelos equipamentos e que para nós possamos verificar se está sendo suficiente os técnicos que atuam nos equipamentos para atender essas demandas com o mínimo de qualidade e de eficiência, sim ou não. Se isso não está acontecendo, nós precisamos urgentemente redimensionar o tamanho dos equipamentos, das equipes técnicas, para que nós possamos ter mais profissionais mais qualificados para atender demandas específicas em matéria de infância e outras demandas em outras áreas que também esses equipamentos atendem. E, evidentemente, que isso demanda investimento de recursos orçamentários. Vamos ter que levar essas questões para os conselhos de direitos da criança e adolescente, conselhos de assistência social, conselhos de educação, os órgãos que deliberam as políticas públicas, e esses órgãos eles precisam deliberar no sentido da ampliação do volume de recursos para criação de novos equipamentos, contratação de novas equipes, capacitação, qualificação funcional das equipes que já existem. Porque nós não podemos mais conviver com o amadorismo, com o improviso. O amadorismo, o improviso, a falta de corpo técnico acaba prejudicando sobremaneira a criança e adolescente e acaba sendo, inclusive, responsável por verdadeiras tragédias que nós temos visto acontecer quando o atendimento ele é mal feito, é um atendimento feito de maneira meramente formal ou com encaminhamentos feitos de forma inadequada. Então, é muito importante que as equipes sejam dimensionadas, os equipamentos sejam dimensionados de acordo com as necessidades, com as demandas que o município apresenta. Os CREAs e CRAS estão elaborando relatórios de casos de forma extremamente superficial e sem conclusão. O que fazer? Bem, nós não podemos conviver com relatórios que não sejam adequados à solução do problema. Os relatórios eles têm que ser o mais completos possíveis, o mais criteriosos possíveis, de acordo com as normas técnicas aplicáveis, de acordo com a própria lei que estabelece lá alguns princípios que devem ser observados quando do atendimento de uma criança ou adolescente, lá no artigo 100, parágrafo único do Estatuto, por exemplo, e que eles têm que trazer uma solução, ou pelo menos tem que apontar claramente os caminhos para que nós possamos chegar à solução. Um relatório meramente descritivo de uma situação, um relatório inconclusivo, ele não nos serve e deve ser complementado. E aí, se vem um relatório inconclusivo, nós temos que, novamente, demandar ao equipamento que complemente as informações, que traga novos dados, podemos, inclusive, formular quesitos para serem respondidos pelos técnicos que atenderam aquele caso, para que nós possamos ter informações que sejam suficientes
para dar uma solução adequada, responsável para aquele caso. Porque se nós temos informações incompletas, podemos dar uma solução que não seja a solução adequada e, evidentemente, isso não nos interessa. Nós não temos o direito de errar quando temos uma criança ou um adolescente. E quanto mais informações nós tivermos, quão melhor for a qualidade da informação, quão mais completas forem as informações, nós vamos ter melhores condições de dar a solução adequada para aquele caso. Então, se o relatório ele vem de uma forma meramente superficial, formal, descritiva, sem conclusão, a sugestão que nós damos é que seja feito um novo pedido de informações, né, informações complementares, dados complementares, até por intermédio de quesitos. Agora, o ideal é que seja feita uma reunião prévia, né, um contato prévio com os técnicos que vão fazer os relatórios, que vão encaminhar as informações, para que nós possamos dizer claramente o que nós precisamos, né, qual é o nível de informação que nós precisamos, qual é a qualidade de informações que nós precisamos, para que nós possamos chegar até a solução dos casos que estão sob nossa responsabilidade. Então, é importante que haja esse diálogo também nesse sentido, para mostrar precisamos de informações, não é meramente um relatório formal, não é algo superficial, algo que não nos fornece as condições mínimas para que nós possamos dar uma decisão responsável, uma solução responsável para aquele caso. E uma vez que nós estabelecemos esses parâmetros mínimos de informações, evidentemente que vamos ter melhores condições de trabalhar conjuntamente. Então, isso também é trabalhar em rede. Existem parâmetros que são estabelecidos por normas, por exemplo, da assistência social, em que eles têm lá equipes mínimas que devem compor os equipamentos. O que nós temos verificado é que, às vezes, as equipes até existem em seu número mínimo, mas esse mínimo ele está muito aquém do número necessário para atender às demandas que aquele equipamento é responsável. E nós não podemos mais conviver com isso. Nós temos que ter não apenas equipes mínimas, nós temos que ter equipes suficientes, equipes para atender às demandas que o município apresenta. Então, se a equipe mínima não é suficiente, nós temos que ampliar as equipes que existem para um número superior àquele que é previsto nas normas de referência. Nós precisamos ter mais técnicos, porque as demandas, para serem atendidas não apenas formalmente, mas para serem solucionadas, elas demandam um atendimento individualizado, um atendimento criterioso, avaliações sendo feitas de forma adequada e não um atendimento massificado, um atendimento meramente formal e um atendimento que não tem compromisso com o resultado. E daí porque precisamos ter equipes, né, suficientes para atender as demandas que o município apresenta. O que fazer quando chega até nós a informação de que uma determinada criança ou adolescente, ou até mesmo uma família, não está cumprindo a medida que lhes foi aplicada? Devemos instaurar um procedimento administrativo no âmbito da promotoria? Devemos instaurar procedimento judicial verificatório ou similar? Bem, uma questão preliminar é saber o porquê que não houve adesão, né, a esse programa ou serviço, vamos colocar assim. E evidentemente que isso talvez demande uma investigação não só do caso em particular, mas até da própria qualidade do programa ou do serviço para prestar o atendimento àquela demanda. Porque às vezes se faz um encaminhamento de uma criança, de um adolescente, para um determinado programa ou serviço, e esse programa ou serviço não está dimensionado, adequado, preparado, não tem técnicos qualificados para fazer o atendimento dessa demanda. E de nada adianta fazer um encaminhamento formal para um equipamento que não tem qualidade técnica, não tem preparo para receber e atender aquele caso. Então, talvez seja interessante sim instaurar um procedimento, não para apurar apenas a questão individual, não, daquele caso em particular, mas a partir do que ocorreu nesse caso, nós possamos avaliar a própria qualidade do programa ou do serviço que está sendo prestado à população de um modo geral. E naquele caso em particular, claro, uma vez feito o diagnóstico do porquê que houve, né, a não adesão ao programa ou ao serviço, que houve o não cumprimento daquela medida, nós temos que verificar se é possível, né, retomar. E não nós, evidentemente, que vamos fazer a retomada, mas o próprio equipamento, o próprio programa, os serviços técnicos é que terão que fazer isso. Fazer essa avaliação crítica do serviço que foi prestado, do tipo de atendimento que foi prestado para aquela família e tendo, claro, a compreensão de que alguém não aderir a um atendimento, alguém se recusar a uma abordagem, a uma intervenção, ter uma recaída ao longo de um processo de tratamento, de atendimento, isso é absolutamente normal. Não que deva ser aceito
com naturalidade e como se nada pudesse ser feito. Claro que nós temos que entender que vai acontecer e nós não podemos aceitar que aconteça. Vamos ter que realizar uma abordagem, uma intervenção complementar, de modo a evitar isso, ou permitir que haja uma retomada do atendimento, se não daquela forma prevista originalmente, de uma forma complementar, de uma forma outra qualquer, que venha a ser discutida com a própria criança, adolescente ou família. Importante lembrar que cada atendimento ele tem que ser prestado no âmbito de um plano individual de atendimento. Os equipamentos eles têm que se acostumar com isso. A gente vê essa referência ao PIA, né, a esse plano individual de atendimento só em relação à questão de medida socioeducativa e em relação ao acolhimento institucional. Só que, na verdade, isso vale para tudo. Todo atendimento de qualquer demanda em matéria de infância e juventude ele tem que ser individualizado, ele tem que ser planejado de forma adequada, dimensionado àquilo que a criança, adolescente ou família necessitam. Então, isso é algo que é fundamental. E, evidentemente, que se uma avaliação inicial ela é feita de uma forma inadequada, vai surgir um problema ao longo do atendimento. E mesmo que seja feita de forma adequada, pode ser que um atendimento prestado ele tenha alguma intercorrência que faz com que ele não seja exitoso. Nós temos que reavaliar, nós temos que redimensionar o atendimento e fazer com que o atendimento seja prestado da forma que, de fato, possa resolver aquele problema. O objetivo é que nós tenhamos atendimentos que sejam resolutivos. E nós temos que acostumar a própria rede a não apenas cumprir uma determinação de alguém que faça um atendimento formal, não é isso. Nós queremos que a própria rede se acostume a fazer permanentemente uma avaliação ou reavaliação do seu trabalho e dos resultados que estão sendo obtidos em relação às demandas atendidas, para que nós possamos verificar o atendimento ele está adequado ao que os usuários necessitam ou nós precisamos aperfeiçoar as estruturas, qualificar os profissionais, mudar a forma de abordagem, de intervenção. Eu sempre digo, né, nós temos que ter a visão mais ou menos do sistema de saúde, que tem lá a questão da baixa, média, alta complexidade e procura dimensionar o atendimento de acordo com a necessidade do paciente. Se o paciente precisa de uma UTI, ele tem que ser encaminhado para uma UTI. E ele vai ficar na UTI pelo tempo necessário a ser atendido pela UTI. Se ele puder passar para um semi-intensiva, ele vai ser encaminhado para a semi-intensiva. Se tiver uma recaída, ele vai ter que voltar para a UTI e assim por diante. Isso vale também no atendimento à criança e adolescente. Vamos ter que dimensionar o atendimento de acordo com o que ele necessita, vamos ter que ficar acompanhando a evolução do atendimento para ver se ele está surtindo, se ele está conseguindo dar uma resposta adequada ao que a pessoa necessita e qualquer problema de adaptação, qualquer problema de rejeição tem que ser já previsto e tem que ser respondido com uma intervenção complementar. Porque o que nos interessa não é atender formalmente, é ter um atendimento que seja resolutivo, que consiga resolver o problema. E enquanto não for resolvido o problema, os próprios equipamentos têm que continuar a intervir, independentemente de uma determinação judicial ou do Ministério Público, até que nós possamos encontrar uma solução concreta para aquele caso. A atuação do poder público em matéria de infância e juventude está hoje muito centralizada na área da assistência social, e há uma grande dificuldade de obter a colaboração de outros setores da administração. Como fazer para mudar este quadro? Bem, é preciso ter bem claro que a política da criança e adolescente não é uma política da assistência social. A política da criança e adolescente é uma política eminentemente intersetorial. Daí porque os próprios conselhos de direitos da criança e adolescente são órgãos intersetoriais. A assistência social ela não pode jamais atuar de forma isolada, e tem que agir de forma integrada com outros setores da administração que também têm corresponsabilidade no atendimento. Especialmente aí saúde, especialmente educação, cultura, esporte, trabalho, para que nós possamos ter um atendimento integral e um atendimento que seja integrado, quer dizer, nós precisamos ter o diálogo entre esses diversos órgãos. Por isso, mais uma vez, que os conselhos de direitos são intersetoriais, para que nós possamos ter uma atuação coordenada, integrada, planejada de forma conjunta por esses órgãos. A política para a criança ela é uma política que deve ser construída sob várias óticas, né? Sob a ótica da assistência, da saúde, da educação,
da cultura, enfim, dos diversos setores da administração. E tem que ser construída também de forma conjunta por esses diversos setores, para que cada um deles se sinta em parte dono, né, para que se sinta em parte corresponsável pelo atendimento a essas demandas em matéria de infância. Se alguém não está colaborando, nós temos que, talvez, através dos conselhos de direitos, chamar os gestores dessas políticas, chamar os técnicos que deveriam estar executando ações correspondentes à política, para que nós possamos ter o entendimento, né, a compreensão de que eles, queiram ou não, gostem ou não, eles fazem parte da política. E eles devem somar esforços, devem dar sua contribuição, devem dar, inclusive, seu conhecimento para que nós possamos ter um planejamento adequado e que seja um planejamento capaz de resolver os problemas existentes, inclusive na sua origem. Toda política pública que se preza, como eu costumo dizer, ela tem que ter foco na prevenção. E a prevenção, ela pressupõe a ação de todos. Eu não posso ter uma prevenção sendo feita por apenas um determinado setor da administração. Ele vale para tudo, porque nós vamos precisar de ações diversas, em diversas áreas. Claro, com foco principal na saúde, com foco principal na educação, na cultura, no esporte, no trabalho, ou na capacitação para o trabalho, mas temos espaço para outras áreas também. Então é muito importante que nós talvez utilizemos o espaço que já está à disposição de todos, que é o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, que tem essa vocação natural para congregar os representantes dos diversos órgãos governamentais, para promover reuniões entre esses gestores dessas áreas e para conscientizá-los de que eles precisam colaborar, precisam adequar os seus equipamentos e o seu orçamento para que nós tenhamos cada vez mais ações focadas no atendimento de demandas em matéria de infância e juventude. E, evidentemente, identificando aqueles pontos críticos onde nós estamos tendo dificuldade, ter um contato direto, né, talvez com o próprio gestor ou com o prefeito, enfim, para que nós possamos dizer, olha, a saúde não está colaborando e eu preciso de equipamentos próprios de saúde, como, por exemplo, tratamento para drogadição, uma política própria de saúde para esse tipo de demanda, que é recorrente e que nós temos que ter um planejamento adequado, um investimento adequado em termos de recursos orçamentários, a criação de equipamentos ou adequação de equipamentos, a qualificação de profissionais para atender demandas que vão surgir, que já existem e que precisam ser atendidas de forma adequada e, como eu disse, resolutiva e não meramente formal. Então, mais uma vez, é um processo de conscientização, é um processo que deve ser feito nos foros próprios e um deles, como eu disse, é o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, o outro é a própria rede de proteção, e aliás é importante que a rede de proteção ela tenha a prática de se reunir periodicamente para que nós possamos ter o diálogo entre os diversos profissionais das diversas áreas, dos diversos setores da administração que são corresponsáveis, porque é justamente a partir dessa soma de esforços, de conhecimentos, de iniciativas, né, desses diversos setores e profissionais que atuam nesses setores, que vamos conseguir finalmente encontrar soluções para os problemas que nós enfrentamos em matéria de infância. E evidentemente que a nossa atuação como Ministério Público tem que ser muito mais no sentido de estimular esse diálogo, de estimular a ocupação desses espaços que já existem, como é o caso do Conselho de Direitos da Criança, como um foro próprio de debate dos problemas que nós enfrentamos em matéria de infância, para que nós possamos ter soluções concretas para os problemas que nós enfrentamos. E não nós absorvemos essas demandas de forma exclusiva, como se apenas nós ou o sistema de justiça fossem os responsáveis pela solução desses problemas. As responsabilidades elas têm que ser compartilhadas. Isso também é trabalhar em rede. Bem, com essa última resposta encerramos o módulo de hoje. Convidamos todos a nos acompanhar na próxima etapa. Esperamos que encaminhem suas perguntas para o site do Ministério Público e ficamos à disposição para qualquer outra dúvida, até mesmo por telefone ou por e-mail que vocês queiram encaminhar. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.